Chuchu, me conta, tá calor aí? Porque aqui tá muito calor. Eu sei que se você veio parar nesse vídeo, provavelmente você tá desesperada com o calor que tá fazendo e o seu catálogo de Páscoa já está no ar, você já tem encomendas e não sabe o que vai fazer para os seus ovos de Páscoa sobreviverem nesse calorão que tá fazendo. Por isso, eu trouxe esse vídeo em caráter emergencial para te ajudar a trabalhar com o chocolate, mesmo com essa alta temperatura que está fazendo. Ó, eu tô aqui para pegar na sua mão e dizer que estamos juntas nessa e que vai dar tudo certo. Bora comigo pro vídeo que tá cheio de dica legal. Bom, a gente sabe que chocolate e calor são duas coisas que não combinam, mas aqui no Brasil a gente tem que lidar com esse fator do calorão, principalmente esse ano, que a Páscoa é dia 31 de março. Então a nossa produção está acontecendo durante o verão, que é a época mais quente do ano. Aqui em São Paulo está fazendo uma média de 35 graus esses dias, com sensação de 37, e eu sei que São Paulo não é nem de longe um dos estados mais quentes do Brasil, então sei que tem outras confeiteiras de outros estados que estão sofrendo também com essas altas temperaturas. E eu espero que as técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui no vídeo ajudem de verdade vocês trabalharem com chocolate nessa Páscoa com mais tranquilidade. Ah, e antes que me perguntem, eu não tenho ar-condicionado aqui na Petit, então por isso eu desenvolvi todas essas técnicas para que eu conseguisse trabalhar sem o ar. O ar-condicionado ainda é um sonho muito grande que a gente tem, mas ainda não conseguimos conquistar, então nós não temos ar-condicionado aqui e tá dando certo, então é possível fazer. Eu vou começar falando de técnicas que não necessariamente são sobre armazenamento das cascas, mas são coisas que a gente faz que ajudam na durabilidade, na resistência do nosso chocolate. E a primeira delas, que para mim é a mais importante, é temperagem correta. Aqui no canal eu tenho um vídeo explicando duas técnicas de temperagem que são as minhas preferidas, são as que eu uso aqui na Petit e que dão super certo para mim. Então é importante que você faça a temperagem correta, vai lá no vídeo, dá uma olhada, testa essas técnicas, porque no fim das contas temperagem também é teste, né? Eu demorei um tempo, eu passei bastante perrengue antes de eu conseguir de fato dominar a temperagem e não sofrer mais com o chocolate que amolecia com qualquer coisa, com temperaturas bem menores do que essa que tá fazendo agora. Então, já penei bastante com temperagem e até hoje, às vezes dá errado a minha temperagem, mas o bom do chocolate é que você pode colocar ele de novo na derretedeira e começar a sua temperagem de novo. Então, treine a temperagem, escolha a técnica que dá certo com você. Eu ensinei duas que são bem intuitivas, que para mim são as mais fáceis. Escolha aí a que se adapta melhor à sua produção e teste, treine, não desista, porque temperagem é essencial para um chocolate resistente. A segunda técnica, que eu não sei se é bem uma técnica ou se é uma dica, enfim, é faça suas cascas com antecedência. O que acontece é, quando a gente terminou de fazer a temperagem, colocou nosso chocolate na forminha, levamos para a geladeira, depois quando a gente tira, o chocolate ele ainda está terminando de cristalizar, sabe? Eu expliquei no vídeo o processo da cristalização e tudo mais. Quando a gente tira o chocolate da geladeira, né, acabamos de tirar, ele ainda está terminando de cristalizar. Então, é ideal que você deixe seu chocolate descansando. Você vai me perguntar, Bia, preciso deixar ele o dia inteiro descansando? Quanto tempo eu tenho que deixar ele descansando? Pelo menos uns 30 minutos antes de você embalar no papel chumbo. Mas eu vou um pouco além disso. O ideal é que você faça as suas cascas com antecedência. Eu sempre falo disso aqui, sempre falo de fazer as cascas com antecedência, de otimização da produção, mas é porque faz diferença. Quanto mais tempo o seu chocolate estiver ali naquele formatinho de ovo de Páscoa, mais resistente ele vai ficar. Quanto mais tempo ele ficar descansando ali, pode ser no papel chumbo mesmo, mais resistente ele vai ser.
Então, tirou da geladeira, se você encostar o dedo, ele vai derreter facilmente, porque ele ainda está terminando de cristalizar. Conforme vai passando o tempo, você deixa ele ali descansando uma meia horinha e embalou no chumbo. Conforme vai passando o tempo, seu chocolate vai se estabilizando e aí vai ficar muito mais resistente. Quando você tocar, ele não vai derreter com facilidade, vai ser bem mais fácil. Como vocês sabem, eu comecei a fazer as minhas cascas em fevereiro e hoje eu percebo que mesmo com esse calorão, elas estão resistentes. Ó, essa casca aqui é uma das que eu já fiz com antecedência e ela tá super, ó, super resistente. Então, essa dica é super legal. Se adiante, ainda dá tempo de você adiantar suas cascas para que quando chegue na semana da Páscoa você não tenha esse problema das cascas derretendo porque você está fazendo no dia da entrega, por exemplo. Isso vale também para os ovos trufados, né? Claro que os ovos trufados a gente não consegue fazer com uma antecedência tão grande quanto as cascas que são apenas de chocolate, mas você pode fazer 1 ou 2 dias antes de entregar e o seu ovo vai ficar ali descansando, o chocolate vai ficar mais estável. Se ele tiver um recheio de Nutella pura, por exemplo, de pasta de ovo maltine, é ainda mais fácil, porque são recheios que têm uma durabilidade boa, então você consegue adiantar ainda mais. E a palavra da vez é adiante a sua produção, porque o chocolate vai ficar mais resistente. E antes da gente ir para a parte de armazenamento propriamente dito, eu quero falar para vocês sobre uma coisa que eu chamo de o mito do snap. Você, confeiteira, já deve ter ouvido alguém falar que chocolate só tá bem temperado quando ele faz snap, que é aquele barulhinho quando a gente quebra o chocolate, ele faz tec. Eu chamo de tec, não chamo de snap, mas enfim. E eu vejo muitas confeiteiras ficando desesperadas porque o chocolate delas não está fazendo snap. E aí elas acham que a temperagem deu errado e que vai dar tudo errado. E, gente, nesse calor, não existe chocolate que faça snap. Quando a temperatura ambiente passa de 34 graus, o nosso chocolate começa a amolecer. Até um pouco antes disso, ele começa a amolecer mesmo. Ele não vai fazer snap. E tá tudo bem, não quer dizer que a sua temperagem foi mal feita ou que ela não deu certo. É só porque tá muito calor. E tá tudo bem. Vou mostrar para vocês essa casquinha que eu fiz com antecedência. E ó, quando eu bato nela, ela tá resistente. Mas olha isso aqui. Ela não fez snap. Ela tá mais molinha. Porque tá muito calor. Isso não quer dizer que a minha temperagem deu errado. Isso não quer dizer que eu não vou conseguir usar a minha casquinha. É só que ela tá mais molinha. Mas a minha temperagem tá correta. Ela tá resistente, como vocês viram. Mas aí quando eu quebro, não faz snap. E tá tudo bem. Então não se desespere quando as suas casquinhas não fizerem tec quando você quebrar. Nesse calor é bem difícil. Outra técnica que eu gosto bastante de usar por aqui também é a de trabalhar nos horários mais frescos do dia, normalmente de manhãzinha e de noite. São horários mais fáceis de você trabalhar, porque a temperatura ambiente está mais fresquinha, por mais que ainda assim esteja calor, é um pouco mais fresco do que nos outros horários. Então, se você tentar fazer as suas cascas meio-dia, 1 da tarde, provavelmente vai estar muito mais quente, vai ser bem mais difícil para você. Então, se você conseguir, tenta trabalhar nos horários mais fresquinhos do dia, porque dessa forma vai ficar bem mais fácil para você. Então, vamos falar de armazenamento propriamente dito. Aqui na Petit, eu armazeno as minhas cascas em caixas de papelão. As caixas eu pego nas próprias lojas de confeitaria, onde eu compro os chocolates, então elas são caixas de doces mesmo. E eu armazeno dentro das caixas de papelão e coloco no cômodo mais fresco aqui, que no caso é onde eu fiz o meu ateliê aqui em casa, é o cômodo mais fresco. Então eu deixo aqui e elas estão resistindo super bem. Para que as nossas cascas fiquem muito bem armazenadas, é importante que a gente embale no papel chumbo. E eu gosto de colocar aqui no meio aquele papel seda que vem junto com o chumbo. Ó. Então ela fica bem protegidinha desse jeito. E é assim que eu armazeno. E deixo nas caixas. Essas caixas são caixas de doces mesmo, então elas não têm cheiros fortes, né, de produtos de limpeza. É muito importante a gente tomar cuidado quando vai armazenar em caixas de papelão, para que elas não tenham nenhum tipo de sujeira, nenhum tipo de cheiro forte, né? Sempre bom ficar de olho. E essas, no caso, não tem. E ficar de olho também em bichinhos,
formigas. Aqui no ateliê a gente não tem esse tipo de problema, mas eu fico sempre de olho, porque as caixas de papelão, elas não são tão hermeticamente vedadas, né, como uma caixa de isopor, por exemplo. Então eu fico sempre de olho, mas elas são uma forma acessível de você armazenar. Olha, então é aqui que eu tenho armazenado as minhas cascas, né, em caixas de doces mesmo, caixas de papelão. E aí eu guardo elas assim, empilhadinhas, uma em cima da outra. E aí vocês podem fazer dessa forma. Eu indico, no máximo, 5 cascas empilhadas uma em cima da outra, para não fazer peso e correr o risco delas racharem. Então, por aqui é dessa forma que eu tenho feito e tem dado certo. Fico sempre de olho para ver se não tem nenhum bichinho, mas graças a Deus a gente não tem esse problema por aqui. E a evolução da caixa de papelão é o armazenamento na caixa de isopor. A caixa de isopor também é uma forma muito legal de você armazenar, até melhor do que as caixas de papelão, porque o isopor ele é um isolante térmico muito bom, então ele vai deixar ali a temperatura mais fresquinha e não corre o risco de entrar bichinhos, essas coisas, porque é bem mais vedada. Então é legal a caixa de isopor também. É um pouco menos acessível, porque você vai ter que comprar, mas é uma alternativa bem legal. E aí, se você me disser, Bia, aqui não tem condições de armazenar em caixa de papelão, já tentei, mas é muito quente aqui e com certeza as cascas vão derreter. Então, nesse caso, vamos para uma técnica de armazenamento no isopor, porém com um upgrade, digamos assim. Então, você vai pegar a sua caixa de isopor, né? E você vai usar uma coisa que se chama Gelox, que são placas de gelo que você compra em farmácia normalmente, mas você também encontra na internet. E aí você vai colocar no fundo da sua caixa de isopor. Então, eu vou colocar aqui os Gelox no fundo da minha caixa de isopor. E aí, para que o chocolate, né, para que as minhas cascas não tenham contato direto com o Gelox, porque como a gente sabe, chocolate não combina com umidade. Então, eu não quero que o chocolate encoste diretamente aqui. Para isso, eu vou colocar alguma coisa para isolar o meu chocolate. Vou usar essa tábua pequenininha aqui que eu tenho. Mas você pode usar o que você tiver aí, só para poder isolar o nosso chocolate dos Gelox. E eu ainda vou colocar papel toalha aqui. Pode ser papel seda também, papel manteiga, para ficar bem protegidinho. E aí a gente vai sempre ficar de olho nesse Gelox aqui, para ir trocando ele ao longo do dia e tudo mais. E aí eu vou colocar as minhas cascas, que estão bem embaladinhas no chumbo e com papel seda dentro. Vou colocar elas aqui empilhadinhas na minha caixa, dessa forma. E aí eu vou tampar e as minhas cascas estão bem protegidas, bem fresquinhas aqui dentro. Essa técnica do isopor com Gelox é muito legal, né? A gente precisa ficar de olho, claro, para o chocolate ali não pegar umidade, né? Para que o Gelox não derreta também. Então a gente tem sempre que ficar de olho e sempre ir trocando, né? As plaquinhas. Mas é uma técnica muito legal. Vale fazer o teste por aí. É uma ótima solução para você conservar de uma forma mais fresquinha as suas cascas. E o isopor vai isolar ali a temperatura, então vai ficar bem legal. E detalhe, hein, gente? Isopor sem cheiros, limpinho, para poder armazenar, tá bom? Não vai usar aquele isopor que você levou frango assado pra praia no fim do ano e tá com cheiro de frango, hein? Por favor, hein? Mas aí, se você me falar, Bia, não dá essa técnica do isopor, achei que dá muito trabalho, eu tô com medo de fazer, não posso botar na geladeira? Inclusive, é uma pergunta que eu recebo muito, muito mesmo no meu direct do Instagram, nos comentários aqui do YouTube. Bia, e se eu colocar na geladeira? Já vi muitos confeiteiros falando que não pode de jeito nenhum colocar na geladeira. Mas ou a gente coloca na geladeira e tem as nossas cascas ali inteirinhas, né, pra gente poder trabalhar, ou elas começam a derreter tudo. Então, com os cuidados certos, a gente pode sim colocar na geladeira e eu vou explicar agora para vocês como nós vamos fazer isso.
Então lembra que eu mostrei para vocês como eu embalo as minhas cascas para armazenar nas caixas de papelão ou nessa técnica do isopor com gelox? Para colocar na geladeira, eu vou explicar para vocês um detalhezinho diferente que a gente vai fazer aqui. Então a nossa casca tá toda embalada aqui no papel chumbo. E aí, sabe aquele papel seda que vem junto com o papel chumbo, que inclusive eu usei aqui no meinho? Nós vamos embrulhar essa casca nesse papel seda. Então você vai pegar aqui e vai embrulhar a sua casca. Vai ficar dessa forma aqui. Você não vai tirar o chumbo, vai só colocar o papel seda por cima. O papel seda vai ter um papel muito importante no nosso armazenamento, então já já eu conto para vocês. Chocolate não combina com umidade, então a gente está colocando na geladeira, mas nós temos que tomar alguns cuidados. E quais são eles? Colocar dentro de uma caixa, né, para que as cascas fiquem bem isoladas. A sua geladeira tem que estar sem odores fortes, né, sem nenhum cheiro que vai pegar nas nossas cascas. E nós vamos trabalhar com a potência da nossa geladeira baixa para média. Por que isso? Como a nossa temperatura ambiente está super quente e a temperatura da geladeira é bem menor do que a temperatura ambiente, o nosso chocolate pode sofrer um choque térmico muito grande quando a gente tirar da geladeira. Isso pode dar o famoso fat bloom, que é um fenômeno que acontece no chocolate, causado por essa mudança muito brusca de temperaturas. É quando o chocolate fica esbranquiçado, sabe? Eu tenho certeza que você já viu um chocolate desse jeito. E é um fenômeno que acontece, é normal, não prejudica o sabor do chocolate nem nada, mas fica com aquela aparência feia, né? E a gente não quer isso. Então, vamos usar a potência baixa média para que não haja esse choque térmico tão grande quando a gente tirar da geladeira. E para que isso não aconteça, eu também aconselho que vocês tirem da geladeira nos horários mais frescos do dia, se for possível. Mas se não for, tudo bem também. Tirou a casca da geladeira, você vai deixar desse mesmo jeitinho com papel seda, vai deixar ela descansando por uns 30 minutinhos mais ou menos. Ali a nossa casca vai suar, porque não tem jeito, por mais que a gente esteja trabalhando com uma potência baixa média da geladeira, ainda assim vai acontecer o choque térmico e aí a nossa casca vai suar. Só que o papel seda que a gente colocou para embrulhar a nossa casca vai absorver esse suor e aí a gente vai poder usar a nossa casca normalmente. E aí, minha gente, essas são as dicas que eu tenho para dar para vocês. É importante que vocês testem o que funciona melhor para vocês. Aqui, para minha região, para a temperatura ambiente do meu ateliê, dá certo o armazenamento nas caixas de papelão. Mas se você vê que a técnica do Gelox funciona melhor para você, ótimo. Se você vê que vai funcionar para você colocar na geladeira, maravilha, mas teste. Teste com antecedência, não deixa para estar lá na semana da Páscoa, na quarta-feira antes da Páscoa, para você poder testar. Já testa desde já. Quando você assistir esse vídeo, já testa e vê o que funciona melhor para você. Mas eu acredito que alguma dessas técnicas vai te atender e você vai conseguir trabalhar com o chocolate nessa Páscoa sem tanto perrengue. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. A ideia aqui é ajudar e tranquilizar o coração de vocês, porque no fim vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, você vai se encontrar na técnica que melhor te atende, tanto de temperagem quanto de armazenamento. Coloque em prática as dicas que eu dei, que não tem a ver tanto com o armazenamento, mas faça suas cascas com antecedência, faça nos horários mais frescos do dia, isso já vai ajudar muito. Assiste o vídeo da temperagem para você se encontrar na sua melhor técnica e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Não se desespere, a gente recebe muitas informações na internet e acaba ficando perdida. Então, confia também na sua intuição. Vai no que funciona melhor para você, que vai dar tudo certo. Tenho certeza. Ah, e confeiteiras de outros estados, comentem aqui como vocês estão se virando nessa Páscoa. Eu, como disse, moro em São Paulo, sei que aqui não é o estado mais quente do Brasil, sei que existem estados muito mais quentes e eu quero saber de vocês, confeiteiras de outros estados, o que vocês fazem, o que vocês têm feito, quais as dicas que vocês podem dar aqui nos comentários. Eu espero que seja um lugar de troca
né, pra gente aprender uma com a outra. Então podem comentar aqui como que vocês estão se virando. E eu espero que as dicas tenham ajudado vocês. Me sigam no Instagram, @BiaDaPetit. Agora eu tô um pouquinho mais sumida do Instagram, porque estamos em época de Páscoa. Se você quiser acompanhar a Páscoa da Petit, siga lá, @PetitApetit. Mas o meu Instagram, pessoal, é @BiaDaPetit. Lá eu vou compartilhando de vez em quando a minha produção. E eu espero de coração que a Páscoa de vocês seja abençoada, seja de muito aprendizado, mas de muitas alegrias, de muita prosperidade. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.